Precipitação sexual na juventude. A sociedade contemporânea tem sua tessitura estruturada por 4 fios principais. O hedonismo exacerbado, que constrói o individualismo. O agorismo na ânsia do gozo a qualquer preço. O consumismo que define posições na escala da pirâmide social. O erotismo, que generalizou-se banalizando a tudo e a todos. Que os problemas do sexo agitam atualmente vastos setores da vida humana é incontestável. De que forma, porém, as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Eze, capítulo 23. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Mateus 19, 3 a 5. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. A fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos. E que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual,
criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Vida e sexo, Chico Emmanuel. Vivemos dias de liberdade no que diz respeito às relações amorosas. Liberdade essa que nos confunde, pois o amor romântico e a valorização do outro parecem estar fora de moda. A carência afetiva é um mal que atinge pessoas de todas as faixas etárias, culturas e classes sociais, porque todos têm sede de amor. A vida sexual regrada não apenas garante a saúde do corpo físico, mas também, e principalmente, faz com que a alma esteja equilibrada e sã. Ao reconhecermos em nós algum indício de estarmos supervalorizando ou mesmo nos viciando em sexo, devemos sempre questionar a nós mesmos: o que está faltando para mim? Em tempos em que o amor se encontra tão empalidecido, permitamos que algo ou alguém nos toque, para que as cores do amor adquiram novamente significado em nossa vida. Com a nossa mudança de atitude, ensaiaremos o comportamento amoroso que iremos vivenciar, um dia, nos mundos superiores. No âmbito dos relacionamentos, pense no outro com o qual você venha se envolver em qualquer tipo de relação pessoal e se preocupe com ele tanto quanto se preocupa com seus próprios sentimentos. Em termos de sexualidade à luz da doutrina espírita, se defendemos a pluralidade das existências, podemos defender também a existência das pluralidades. Como manter esse equilíbrio, a libido em tempo de extrema banalização da relação humana através da erotização desenfreada e massiva? Entender que não se deve entregar-se à sede da água do mar. Bebe-se a água do mar e tem-se mais sede. Quando se desperta para a devida responsabilidade do uso adequado das energias sexuais, o prazer não se esvai na lombra pós-orgástica. Preenche-se na ternura da relação que busca a completude do ser que estrutura-se exatamente na relação.
Assim, sexo, no caso, apresenta-se como consequência natural da afetiva relação, em que duas almas se encontram entrelaçadas por uma energia mágica que ensina a amar-se e a amar. No começo do século, pesquisadores como César Lombroso, Enrico Morselli, Kirward Carrington falaram sobre a possibilidade de a maturação das energias sexuais estar ligada aos fenômenos como os de poltergeist, haja visto a influência das glândulas endócrinas e sexuais sobre a vida psíquica das pessoas. Como isto ocorre? Seriam energias sexuais mal canalizadas? Como educar o médium nesta circunstância? Temos observado nas essências de poltergeist, de apedrejamento, de combustão espontânea, de objetos que se deslocam, que existe sempre próximo ou nos arredores um adolescente. Neste momento da puberdade, quando as energias sexuais começam a compor os órgãos anexos, há naturalmente uma força que eclode no indivíduo e de que os espíritos levianos que os assessoram se utilizam, inimigos de outras vidas. Temos visto pessoas nas quais eles cravam agulhas, alfinetes e dão cortes, ou escrevem palavras fazendo a epiderme sangrar, imprimindo ali fenômenos de poltergeist, fenômenos muito dolorosos e fenômenos também de sangramento, graças ao seu passado de delito e à energia liberada. A terapêutica é essencial. Atender a esses jovens com o passe de imediato, a evangelização, e à medida em que vão passando da puberdade para uma outra fase, o amadurecimento mental, o controle, a disciplina sexual, o controle das suas energias genésicas, porque nada se perde em a natureza. O organismo é um laboratório. O orgasmo que não é exteriorizado por esta ou aquela impulsão de um relacionamento, o organismo libera espontaneamente durante o sono, ou é transformado em energias de outra natureza. Contou-me Chico Xavier como os espíritos o ajudaram a transformar as suas energias sexuais em energias para a psicografia. E depois que ele me contou uma bela história, que ele foi narrada por Emmanuel numa simbologia muito bonita, aprendemos também a canalizar as nossas forças sexuais, para que elas nos dessem potência de voz, nos ajudassem em outros ministérios. E o Dr. Jorge André dos Santos, baiano naturalmente, escreve um livro admirável, que ele intitula Forças Sexuais da Alma, em que há uma canalização muito boa, porque as glândulas endócrinas são fundamentais à nossa vida orgânica, psicológica, psíquica. E essas energias bem canalizadas, que os esoteristas costumam chamar soerguer o Kundalini, a serpente, elevar a potencialidade para a cerebração, a fim de vitalizar, é um exercício mental que poderemos fazer através da meditação. Não me refiro à meditação transcendental, da reflexão, da disciplina pelo pensamento, porque os nossos órgãos sexuais atendem apelos da nossa vida mental. E quando eles, por acaso, se manifestam extemporaneamente, nós estamos sob distúrbios de comportamento. Daí, as forças sexuais são muito importantes para o exercício da mediunidade. E elas podem gastar-se sem qualquer prejuízo. Quando as pessoas têm uma vida sexual que não é saudável, e eu me refiro que um casal, parceiros que vivem com dignidade, vivem castidade. Porque não é o intercurso sexual que desgasta as glândulas. É a mente viciada que lança toxinas nas glândulas sexuais. Porque existem também os hormônios da ternura, o orgasmo do amor psíquico, o êxtase. Estabelece alguns que nos êxtases de Santa Teresa, de São Francisco e de outros,
O organismo tinha descargas de orgasmo, como é natural. O organismo ainda é animal, é instinto. No momento da elevação e do êxtase, o corpo reagia conforme a sua finalidade, de uma glândula de secreção externa. Então nós poderemos canalizar essas energias com resultados muito saudáveis, através da nossa vitalidade. Há uma imagem de Buda que às vezes eu uso. Ele diz: se nós pegarmos uma vela, acendermos o pavio em uma sala fechada, o combustível que mantém a chama demorará, digamos, 8 horas. Se nós abrirmos uma janela que canalize vento, o combustível suportará talvez 4 horas. Se nós acendermos a vela nos dois extremos, o combustível não irá 2 horas. É que vale dizer, quando nós gastamos o combustível com energia, nós multiplicamos o tempo de uso. Quando nós o consumimos demasiadamente, nós desperdiçamos a energia e naturalmente se acaba sem que tenhamos uma ideia de tempo e de espaço. Daí os médiuns que exercem saudavelmente a mediunidade devem ter equilíbrio, disciplina, educação sexual, como devem ter educação moral no sentido genésico, no sentido geral, porque não adianta controlar o aparelho genésico e falar da vida alheia, e ter ódio, guardar ressentimento. Conheço pessoas muito bem educadas sexualmente, mas portadoras de um ressentimento terrível, de uma inveja impiedosa, e que adoram crucificar o próximo e dizer: eu vivo em pureza da alma, que também isso é um conflito psicológico. Quando a pessoa projeta a imagem do que não tem coragem de fazer e exibe a falsa pureza como mecanismo de projeção do ego. Então, as forças genésicas devem ser muito bem canalizadas, como todas as nossas energias, com uma finalidade edificante.